Oi, gente, da BM7MA, tudo bem com vocês? Então, vocês estão vendo aí um fundinho, né, diferente e tal, né? Um quadrinho ali, né? Então, seguindo as orientações da direção, então vamos adiantar a parte teórica da disciplina de estágio. Eu sei que vocês devem estar agoniados, desesperados em relação à parte prática. Enquanto mantiver essa pandemia e a necessidade desse distanciamento social, o estágio ele vai ficar suspenso. E quando voltarmos às nossas atividades normais, aí sim vamos sentar, rever, na verdade, o nosso cronograma para poder traçar novas medidas para que vocês possam finalizar o estágio do 7º semestre. Tá? Enquanto isso, a gente fica aqui nessa parte teórica. Lembra que vocês iam apresentar seminário? Olha só, boa notícia, vocês não vão mais precisar apresentar seminário nenhum. Eu que vou apresentar, na verdade, os assuntos. Claro que eu não vou dar tudo, vou passar algumas atividades, complementar justamente aos assuntos do seminário. Então, os assuntos do seminário, nesse primeiro momento, seria justamente da imunologia clínica. Basicamente, assuntos ou técnicas que vocês estavam vendo, para falar a verdade, no dia a dia do LAC, principalmente aqueles que estavam no setor de imunologia. Então, o primeiro assunto que eu quero falar com vocês hoje é sobre a imunocromatografia, mais conhecido como teste rápido. Tá? Mas um termo técnico mesmo é imunocromatografia. Bom, a imunocromatografia, ela veio justamente com a ideia, principalmente das indústrias farmacêuticas, de agilizar no processo de identificação de alguns tipos de infecções. Então, hoje, nós temos, na verdade, testes nessa modalidade para doenças virais, infecciosas, parasitárias, até mesmo fúngicas. Então, é um teste muito versátil, bom, para você fazer essa primeira identificação, esse rastreio da população, porém, ele não vai substituir as nossas técnicas usuais. Ou seja, não vai substituir, por exemplo, para HIV, não vai substituir o ELISA para HIV, o Western blot. Para as hepatites B e C, não vai substituir aí o teste de ELISA para identificar essas doenças. Ele serve justamente para você fazer aquela identificação inicial de forma rápida do paciente, porque essas outras técnicas usuais, elas demoram um pouco mais para sair esse resultado. E às vezes a gente precisa de algo imediato para poder tomar algum tipo de medida. Então isso serve justamente a imunocromatografia. Vocês sabiam que existem também testes imunocromatográficos para fazer tipagem sanguínea? Pois é, eu também não sabia. Eu descobri isso semestre passado. Então, já existe sim esses testes imunocromatográficos para você fazer tipagem sanguínea. Foi pensado justamente nos Estados Unidos, claro, óbvio, para auxiliar nos momentos de... Eu não diria a guerra, gente. Nesses momentos de conflito. Então, em que não há possibilidade de ter equipamentos muito pesados, ou equipamentos ou testes que exigem muito tempo, então pensaram e desenvolveram esse teste imunocromatográfico para tipagem. Portanto, gente, ela foi pensada inicialmente para estudar essas proteínas séricas, principalmente, e depois ela foi evoluindo para a gente poder identificar essas diversas doenças. Tá? Então, assim, como eu falei anteriormente, né? Então ela é muito utilizada nessa parte da triagem. Então, ela é ótima para a gente realizar a triagem. Se eu preciso triar um número X de pacientes, né? Então, por exemplo, as feiras que nós realizamos para poder apresentar o curso, o que é a biomedicina, o que se faz em biomedicina, então a gente leva justamente um teste rápido, um teste imunocromatográfico para mostrar, você está com
hepatite B, você está com sífilis, você está com HIV, né? Então esses testes servem justamente para você triagem, fazer a triagem se o paciente está ou não está. E a partir do resultado desse exame, como são exames muito confiáveis para a verdade, dá para se iniciar logo a terapêutica. Ou, dependendo desse exame, às vezes é necessário fazer exames mais complementares, que no caso são os exames usuais. Então, a parte do diagnóstico, pelo menos essa parte inicial que a gente precisa para me dizer se dá ou não dá para fazer, se é positivo ou não, ou seja, se é negativo. Então, essa parte do diagnóstico, esse teste, ele supre muito bem essa parte da necessidade. Então, eu coloquei aqui algumas doenças, na verdade, coisas que dá para a gente fazer no nosso dia a dia. Dengue, por exemplo. Nossa, hoje, fazer teste para dengue, um teste imunocromatográfico, ele acaba sendo muito bom, porque nele a gente consegue identificar uma boa parte dessa população, pelo menos para a nossa região aqui, ou melhor, para o nosso território brasileiro. Dengue acaba sendo uma doença bastante comum, justamente no período mais chuvoso, né, que coincide justamente a parte em que nós temos uma alta proliferação do mosquito transmissor do vírus. Então a dengue aí ela é muito boa. O teste é muito bom para a gente poder fazer esse tipo de triagem e diagnóstico desses pacientes. Mas a triagem, para falar a verdade. Aí eu coloquei outros aí, malária, brucelose, sífilis, amebise, doenças parasitárias, infecção por HIV, giardíase e muitos outros. Além disso, esses testes cromatográficos, eles, além de serem pensados para a área humana, para a saúde humana, também já existe no mercado esses testes para a saúde animal. Então eu já tenho, sim, nessas duas áreas, esse tipo de testes imunocromatográficos, esses testes rápidos funcionando para essas duas coisas. Então, quais são as vantagens, podemos dizer, em se realizar um teste imunocromatográfico? Ele é qualitativo. O que é qualitativo? O que é um teste qualitativo? O teste qualitativo, ele vai te dizer se é positivo ou se é negativo, se é reagente ou não reagente. Então, isso é que a gente diz que é qualitativo. Então, por isso que é um teste muito bom, porque ele só vai te dizer justamente isso. Então, ele acaba sendo de uma fácil interpretação. Outra característica que está presente aí. Teste de triagem, como eu falei, então ele vai auxiliar na triagem, na identificação daqueles pacientes que são positivos para aquela doença e separar daqueles que deram resultado negativo. Ele é rápido, realmente. Dependendo do tipo de teste, ele pode demorar de alguns minutos, 3, 5 minutos, para mais ou menos meia hora. Há um tempo atrás, eu não sei se ainda permanece desse jeito, mas o teste para hepatite B, ele demorava em torno de 20 a 30 minutos para sair o resultado. Então, não sei se já melhoraram essa parte do tempo de leitura, mas eu acredito que ainda continua esse mesmo tempo. Então, esses testes demoram 3, 5 minutos, no caso, o teste do beta-HCG, ele acaba sendo muito bom para você poder ter um resultado naquele momento. Então, imagine assim, mães sendo admitidas na sala de parto, em que se é necessário realizar 2 testes, o HIV e o de sífilis. Então imagine, tem que fazer a coleta, fazer o exame lá no laboratório, né, fazer todos os testes usuais para você poder liberar o resultado. Às vezes o paciente já entrou no trabalho de parto, já até teve o bebê, e aí sim que vai sair o resultado. Então imagine o tempo que demorou isso aí. Então nesse caso, esses testes eles acabam sendo úteis para a gente poder identificar essas mães que às vezes não sequer realizaram um pré-natal adequado, para a gente poder identificar se elas têm sífilis ou se elas têm HIV. Então é um teste realmente importante em vários tipos de situações. Econômico, bom, depende aí do que você está colocando como econômico, certo? O que pode ser econômico? Econômico pode-se pensar em, de repente, você pode fazer a triagem de várias pessoas ao mesmo tempo. Em vez de você fazer a coleta, levar lá para o laboratório, fazer a análise, liberar o resultado, demorou pra caramba, né? Então, nesse teste, não. Você pode fazer 150, 200, 300 pessoas, digamos, só furando o dedinho, roupa digital,
E aí você consegue lá uma quantidade X de sangue para poder fazer o teste, você já tem lá o seu resultado, se é positivo ou se é negativo. Então, nesse ponto de vista, ele acaba sendo econômico. Mas, se a gente colocar na ponta do lápis, eu preciso comprar os testes, tem alguns testes que eles são caros. Realidade atual. Teste do coronavírus. As operadoras de saúde, os convênios, nossos planos de saúde, atualmente, por conta da Covid-19, eles são obrigados a realizarem testes, principalmente teste rápido para o Covid-19. O problema é o seguinte, não está disponível para boa parte da população, sempre muito informados, e o valor ele acaba sendo bem caro, porque é um teste novo. O mesmo aconteceu quando fabricaram e começaram a vender, no caso a Anvisa liberou para a faculdade os testes para Zika. Então esses testes muito novos para doenças muito emergentes, muito atuais, que está cometendo boa parte da população, quando eles são liberados para ser utilizado nos laboratórios mesmo, eles têm um valor extremamente alto porque está iniciando. Depois de algum tempo, eles acabam entrando acaba sendo, como eu posso dizer, um pouco mais econômicos para poder se realizar. Tá? Então aí varia muito o que é esse econômico, para falar a verdade. Fácil interpretação. Como o próprio nome diz, é muito fácil. Você vai dizer se é positivo ou negativo. Só isso. Bom, acabou o teste, acabou o resultado. A leitura é feita a olho nu. Você tá em fez, né? Pela polpa digital, você colocou lá uma gotinha de sangue, naquela partezinha para poder receber a amostra. E aí você colocou um diluente, que geralmente necessita de diluente ou não, dependendo aí do tipo de teste, o fabricante, tudo isso acaba determinando a forma como a técnica será realizada. Então tem que observar muito bem essa parte, tá? A técnica. O que o fabricante diz da forma como você tem que realizar esse exame. E aí você espera um tempinho, eu falei de 5 até 30 minutos, e aí você observa no cassete, aquilo que a gente chama de cassete, para poder dizer se é positivo ou se é negativo. E aí, o interessante é que ele apresenta uma boa sensibilidade e uma boa especificidade. Então a gente pode substituir o teste rápido pelo ELISA? Eu falei, não, é um teste de triagem, ele não substitui os testes usuais. Então se der, por exemplo, o paciente está com todas as características, por exemplo, de ser sífilis, digamos aí, sífilis secundária, ele tem manchas nas palmas das mãos, indicando que ele tem aqui, sífilis secundária. Então, ele tem essa característica clínica. E aí você vai fazer o teste, digamos, o teste ele deu um resultado negativo ou inconclusivo. Você já repetiu 3 vezes esse teste e você não chega a uma conclusão em relação ao teste rápido. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer o teste visual, tá? O teste padrão, no caso, para sífilis. Sífilis, ou você vai fazer o VDRL ou você vai fazer o FTABS. Um dos dois, para poder confirmar realmente se o paciente ele é positivo ou não para a sífilis, se ele possui ou não a sífilis. Tá? Então, esses testes eles não substituem os testes padrões, mas eles são ótimos para você fazer a triagem inicial desses pacientes. Portanto, o que se imagina ou como é que exatamente funciona esse teste imunocromatográfico? Primeiro, ele possui uma matriz de nitrocelulose. O que é essa matriz de nitrocelulose? Na verdade, a gente imagina como se fosse uma folha de papel, tá? Em que ela é cortada no formatinho da tira que a gente precisa. E nessa tira, ela acaba sendo, dependendo do teste, por exemplo, se é o teste da hepatite B, você não pega na tira em si. O máximo que você faz, você pega no plásticozinho, né? Que é aquilo que a gente chama de cassete. Então, aquela tira de nitrocelulose, ela é uma tira muito utilizada na parte de imunologia, porque ali você consegue fixar o que você precisa. No caso, fixar o quê? Você vai fixar antígenos, ou até mesmo anticorpos, dependendo do que você vai querer pesquisar, se é antígeno ou se é anticorpo.
Então, você precisa fixar um material para você poder trabalhar. Então, você vai ver o que vai fixar, antígeno ou anticorpo. Então, caso você queira detectar a presença de antígeno, então você vai precisar, na verdade, digamos assim, pregar nessa membrana ou nessa matriz de nitrocelulose um anticorpo que possa capturar esse antígeno, e aí você vai utilizar um outro anticorpo marcado, específico para aquele antígeno, para que aquilo possa ser revelado. E para detectar anticorpo? Bom, para poder detectar a presença de anticorpo, o que a gente precisa fixar nessa matriz de nitrocelulose? Um antígeno em questão, para que o anticorpo possa identificar a presença desse antígeno. Ou seja, se o paciente ele tem os anticorpos contra aquele antígeno, um antígeno viral, por exemplo, no caso da hepatite B, né, HBsAg, né, desculpem, no caso HBsAg, a gente precisa identificar a presença de antígeno, tá ficando doido, é isso mesmo, de antígeno. Então eu preciso de um anticorpo específico para poder identificar aquele antígeno. E aí eu vou precisar de um outro anticorpo para poder se ligar a esse complexo aí, para poder a gente poder observar a presença daquela linhazinha que geralmente ela aparece. Alguns falam assim, olha, acendeu a linha. Não, ela não acendeu nem nada. Ela simplesmente apareceu por conta dessa reação química que ocorre para a gente poder visualizar esse tipo de reação a olho nu, tá? Então, é um anticorpo aí que ele está marcado para a gente poder visualizar. E essa visualização, aquela linha, ela apresenta duas cores. Ou ela fica meio rosa, meio avermelhada, ou ela fica um azul marinho, tá? Que é uma substância, justamente, que auxilia muito nessa marcação e nessa visualização a olho nu. Então, a imunocromatografia, então, ela tem essa matriz de nitrocelulose e dependendo do que você vai pesquisar, que você quer pesquisar, que você está procurando um paciente, ou ela vai detectar a presença de antígenos, ou ela vai detectar a presença de anticorpo. Então, essa detecção, essa ligação que a gente observa, anticorpo, antígeno e mais um outro anticorpo, é essa conjugação, ou seja, a formação desse imunocomplexo, é que ajuda justamente a fazer esse tipo de visualização. E essa visualização, essa conjugação, melhor, esse anticorpo marcado, na verdade, ele vai estar marcado com um tipo de corante. Eu acabei de falar para vocês, vai dar essa cor azul marinho ou rosa meio avermelhado, depende muito aí da quantidade, justamente desse tipo de corante. E qual é o tipo de corante que esses anticorpos estarão marcados? A gente chama de ouro coloidal, que vai dar esse tom meio rosado, meio avermelhado, ou prata coloidal, que dá esse tom azul marinho. Tá? Então, é esse material, é esse corante insolúvel que é o marcador desse anticorpo para poder fazer essa revelação para a gente. Tá? Então, assim, para a detecção de antígeno, o que eu coloquei aí? Para detectar o antígeno, então a gente vai precisar de um anticorpo para poder capturar esse antígeno. Esse anticorpo aí, que eu chamo de anticorpo de captura, na verdade, ele vai estar fixado na membrana, tá? E essa fixação dessa membrana, quando a gente coloca a amostra ela percorre a membrana, essa matriz de nitrocelulose por capilaridade até ela chegar justamente a esse anticorpo de captura, tá? E aí, pegando esse anticorpo de captura, deixa eu colocar minha mãozinha aqui, quando a amostra vai passando, se ela tem realmente antígeno, opa, ele acaba segurando, então ele captura aquele antígeno. Só que não adianta só capturar. Como é que a gente vai visualizar se foi ou não capturado? Se tem ou não antígeno naquela amostra do paciente? Então, nessa captura, ao mesmo tempo, vai ter um outro anticorpo que ele está sendo também carreado por capilaridade. E aí eu tenho essa captura aqui. E vem esse outro anticorpo e ele se liga, dando essa revelação. Na verdade, ele é revelado para a gente, dando aquela cor característica que a gente acaba dizendo. Olha, apareceu. Olha, foi positivo. Não, não apareceu, é negativo. Tá? A mesma ideia serve para a detecção de anticorpo.
Se eu quero detectar a presença de anticorpos naquele paciente, então eu preciso de algo específico para poder estar ligado nessa matriz. O que vai ser esse algo específico? O antígeno, tá? Então, o antígeno, ele vai estar ligado, ele vai estar, na verdade, fixado nessa membrana nitrocelulosa. E quando a gente coloca a amostra do paciente, ela vai migrando nessa membrana por nitrocelulose. Se o paciente ele tem anticorpo, então ele se liga a esse antígeno. Então, para poder fazer a revelação dessa união, antígeno e anticorpo, então o outro anticorpo ele é carreado e também migra por capilaridade até chegar a esse imunocomplexo aqui, dando justamente, revelando esse tipo de reação. Então, para a gente poder detectar o antígeno e o anticorpo, a gente simplesmente não diz assim, olha, acendeu, pelo amor de Deus, tá, gente? Nós estamos, na verdade, visualizando uma interação antígeno-anticorpo que está sendo revelada através desses corantes insolúveis, que são esses corantes coloidais, o ouro ou o prata coloidal. Então, essa aqui é a ideia. Então, observe aí que para a gente poder observar se está havendo reação ou não, então observe essa linhazinha azul, que ela representa justamente essa matriz de nitrocelulose. Então, eu tenho 2 pontos aí nessa figurinha. O teste, tá? Então, aqui eu tenho, vamos lá. Então, aqui eu tenho o teste, certo? A linha que significa teste. E aqui ao lado eu tenho a linha que nós chamamos de linha controle. Nessa linha teste, observe que nós temos aqui o anticorpo. Então, esse anticorpo aqui, ele está fixado nessa posição na membrana ou na matriz de nitrocelulose. Bem aqui, nós temos o que? A amostra do paciente. Estão vendo esse outro anticorpo aqui? Pois é, este outro anticorpo é um anticorpo que ele está marcado, ligado com um corante insolúvel. Que no caso aqui, podemos dizer, isso aqui é o ouro coloidal. Então, quando a gente coloca a amostra do paciente naquela posiçãozinha que mostra lá no cassete, ele está sendo transportado isso aqui por capilaridade, ou seja, o antígeno, se tiver na amostra do paciente, então o antígeno dele é carreado por aquela capilaridade junto com este anticorpo que está marcado. E aí, quando chega nessa posição da linha teste, os anticorpos já fixados, então o antígeno ele se liga a esses anticorpos fixados, e quem se liga ainda aqui por cima é justamente o anticorpo marcado. Lembra, isso aqui lembra o que? Um sanduíche, né? Anticorpo aqui, antígeno e anticorpo aqui em cima. Então, esta combinação acaba justamente revelando a presença de que para aquele paciente, para aquele teste, ele tem um antígeno para um determinado tipo de doença. Vamos chutar aqui, malária, por exemplo. Quero saber se o paciente está com malária. Então, digamos, dá para fazer esse teste através de antígenos maláricos, que aí dá para poder detectar. E essa outra linha aqui, que a gente chama de controle, então, nesta outra linha, observe que aqui também eu tenho o quê? Anticorpo. Só que aqui, este anticorpo também vai se ligar a este outro anticorpo aqui. Lembra, isso aqui tudo vai sendo carreado de forma seguindo essa capilaridade. Então, para você poder identificar se houve realmente ou se você fez o teste corretamente, quem vai te dizer, na verdade, é esse aqui, o controle do teste. O controle, ele é crucial. Ele vai te dizer, olha, eu fiz a técnica corretíssima, apareceu o controle. Não fiz a técnica correta, sei lá o que aconteceu. Eu não coloquei a quantidade de amostra suficiente, não coloquei o diluente que estava lá presente no kit, eu não prestei atenção, eu não li direito como é que você faz esse teste. Então, se não apareceu o controle por algum motivo, então o teste ele está invalidado. Eu vou falar sobre isso mais lá na frente. Tá? Mas é essa a ideia para quando a gente fala em testes rápidos ou imunocromatográficos. Então, aqui mostra justamente esses pontos. Então, bem aqui nós temos o ponto, justamente, a gente precisa colocar a amostra. Então, quando a gente coloca a amostra, então ela molha esse pedaço do papel, a matriz de nitrocelulose, e aí ela vai migrando por capilaridade. À medida que ela vai migrando por capilaridade, ela vai carregando o que tem aqui nesse suporte do conjugado, até chegar aqui na linha teste, para poder revelar se é positivo ou negativo.
E ela também vai carreando até chegar na linha controle para poder dizer se o teste ele deu certo ou não. E aí ela vai carreando até chegar ao finalzinho da membrana de nitrocelulose, ou desse ponto do filtro de absorção. Então ela vai migrando por capilaridade, isso aqui. E aí, como eu falei para vocês, qual é a interpretação que a gente precisa ter em relação a esse teste? Deixa eu passar para o próximo slide. A gente vai ter as seguintes interpretações. Ou a gente vai dizer que ele é positivo, ou a gente vai dizer que ele é negativo, ou ele é um teste inválido. Como é que eu vou identificar que é positivo, que é negativo ou que é inválido? Vamos analisar aqui o positivo. Como eu falei para vocês, o que vai me dizer se é positivo é a linha T, que é a linha teste. Se essa linha T, ela deu uma cor muito viva, ela é positiva. Se ela deu uma cor ainda na linha teste, mas ela não está aquela cor viva, mas ela está uma cor meio mortinha, mas ela está indicando que ele tem uma corzinha aqui na linha teste, então eu vou dizer que ele é um teste positivo. E observe que não é só o T, observe que o C aqui, onde está a linha do controle, também aparece. Tá? Mas para eu poder dizer que o teste é positivo, eu preciso que algo apareça aqui na linha teste. Se eu colocar lá que o resultado ele é negativo porque não tem a presença do que a gente está pesquisando. Não tem antígeno, não tem antígeno. E aí, consequentemente, na linha teste não se aparece nada. Só aparece aqui, indicando que o teste foi realizado de forma correta, a linha controle. E aí, se eu disser que o teste ele é inválido, o que eu quero dizer com um teste inválido? Inválido aqui é essa linha do controle. A linha do controle, ela é importantíssima, ela é crucial para poder dizer, olha, meu teste funcionou, eu fiz a técnica de forma correta. Se eu fiz a técnica de forma correta, a linha do controle, ela precisa aparecer. Se eu não fiz a técnica correta, eu preciso saber por que a linha controle não apareceu. Será que eu esqueci de alguma coisa de colocar nesse teste? Ou até mesmo, será que aquele teste que eu acabei de realizar, será que ele estava dentro da validade? Porque teste fora da validade, ele também perde aqui a capacidade de aparecer a parte da linha do controle. Tá? Então, o inválido é quando a gente observa a linha do controle. Não adianta dizer assim, mas apareceu na linha teste positivo. Não, não é isso que quer dizer. O meu controle não apareceu. Todos os testes que nós realizamos na área de imunologia, elas precisam ter um controle positivo e controle negativo, para a gente poder justamente comparar os resultados. Então, o mesmo é válido para a imunocromatografia. E quem vai me dizer que o teste foi realizado de forma correta ou que o kit que eu estava realizando ele estava dentro da validade é justamente essa linha controle. Então, observem aqui que no positivo e no negativo eu tenho a presença dessa linha aqui, a linha controle. E no teste inválido, eu não tenho a linha controle. Então, independente se está aparecendo alguma coisa na linha teste ou não, se não aparecer o controle, esquece, você não tem como liberar o resultado. Você precisa repetir esse exame para poder ter certeza que não houve algum erro na parte da execução da técnica ou até mesmo verificar se o teste estava ainda dentro da validade. Certo? Então, aqui nessa outra figurinha, para mostrar justamente essas diferenças em relação à linha teste. Então, enquanto estiver aparecendo uma linha, alguma corzinha indicando essa linha teste, ela está bem fraquinha. Ok, ela está fraquinha, mas ela está aparecendo na linha teste. Então, se ainda estiver aparecendo nesta linha, então eu ainda posso dizer que aquele resultado ele é positivo. Certo? Vamos passar para o próximo? Bom, aqui nesse slide é para mostrar que eu tenho vários tipos de testes imunocromatográficos. O que a gente mais utiliza, para falar a verdade, é esse aqui. Né? Quem já viu isso aqui para hepatite B, principalmente? Então, bem aqui é o local que a gente insere a amostra ou mais o diluente. Se for para dengue, por exemplo, a gente precisa do diluente. E bem aqui a gente tem a indicação onde fica a linha teste e aqui a indicação de onde fica a linha controle. Esse outro aqui é o que eu chamo de teste imunocromatográfico de fluxo lateral. Então, ele tem esses dois pontos aqui, para a gente poder inserir a amostra e o diluente. E a gente vai poder observar aqui a linha teste e a linha controle. Esse outro aqui é o que a gente chama de imunoconcentração, tá? Esse aqui de imunoconcentração
a gente também vai aplicar a amostra e a gente vai observar como é que está a concentração daquela amostra, se ela é positiva ou se ela é negativa. Mas observe que ela tem a linha teste e a linha controle. E esse outro aqui é um teste monocromatográfico de fase sólida. Eu não vou falar sobre esses testes aqui, até porque isso será atividade de vocês. Claro, eu não vou explicar tudo, né, gente? Vocês têm que fazer alguma coisa nessa vida, além de estudar, estudar e estudar. Então, aqui é para mostrar justamente, pelo menos, os principais testes que são realizados no LAC. Lembre-se, não são somente esses testes que eu vou apresentar. Tem muito mais aí disponível para os laboratórios poderem realizar. Laboratórios. Então, observe, no ensino LAC a gente realiza esses tipos de testes. Vocês acham que nos outros laboratórios também não vão realizar? Se realiza também. Então, aqui eu mostrei, aqui está mostrando o teste para hepatite B. Observe o seguinte, aqui está dizendo nesse negativo. Por que eu sei que é negativo? Porque para HBsAg apareceu somente controle e não tem nada aqui na linha teste, indicando que o paciente ele não possui um antígeno para hepatite B. E aqui se diz que o teste ele é positivo porque aqui na linha T apareceu uma linhazinha indicando que o paciente ele possui um antígeno para hepatite B. É essa interpretação que vocês precisam fazer. Não só dizer, olha, positivo ou negativo, tá? O que quer dizer esse positivo? O que quer dizer esse negativo? Lembrem, vocês são biomédicos, vocês não são técnicos. Técnicos, no máximo, ele consegue dizer se é positivo ou negativo. Dependendo do nível de experiência, o tempo de trabalho desse técnico, ele consegue ter um fundamento teórico muito bom para poder explicar por que é positivo e por que é negativo. Tá? Mas vocês, como biomédicos, vocês precisam entender além do que é positivo e do que é negativo. No caso aqui da hepatite B, a principal amostra que a gente realiza esse teste é justamente o soro. Então eu preciso funcionar bem, eu preciso justamente fazer a coleta da amostra para poder realizar esse tipo de exame. Então aqui nessa figurinha é para mostrar justamente esse curso sorológico que a gente observa na maioria dos pacientes com hepatite B. E aí, por que a gente precisa realizar esse teste rápido, essa triagem para HBsAg? HBsAg diz que é um antígeno de superfície do vírus da hepatite B. Então, se tem aqui presença de HBsAg no teste, deu positivo HBsAg, então qual é a interpretação que a gente precisa tirar disso? Que o paciente ele tem um antígeno de superfície da hepatite B? Tem. Mas o que isso quer dizer exatamente? Isso quer dizer que a presença desse antígeno de superfície é indicativa de que o vírus está se replicando no paciente. Está ocorrendo replicação viral. E essa replicação viral acaba aumentando e muito a síntese desse antígeno de superfície. Então, é um dos primeiros antígenos que a gente consegue detectar, indicando que o paciente está ainda na fase que a gente pode dizer, na fase aguda da doença. Então, por isso que a gente precisa realizar esse tipo de teste. Fora que o paciente na fase aguda, ele tem toda aquela característica clínica que às vezes, quando a gente vai fazer coleta, a gente acaba observando. O paciente está muito amarelado, né? Ele está com uma icterícia, até o globo, a parte branca dos olhos também já estão apresentando justamente essa icterícia. Então, isso é indicativo de que possivelmente o paciente pode estar com hepatite, sim. E aí a gente precisa fazer o teste para poder confirmar essa suspeita clínica. Próximo teste aqui é para HIV. E aí, observe que a gente tem aqui duas linhas testes. A linha teste 1 e a linha teste 2. Ou seja, nesses testes para HIV, a gente precisa identificar HIV 1 e HIV 2. Lembre-se, nós temos dois tipos de HIV. Para vocês que estão vendo virologia, acaba sendo importante lembrar desse detalhe, tá? Então, quando a gente trabalha com esse tipo de teste, a gente precisa identificar qual tipo de HIV. Não vai dizer somente HIV. Ok, mas qual é? HIV1 ou HIV2? Então, um teste, ele vai ser justamente para poder identificar qual é o tipo de HIV que está presente naquele paciente. Tá?
Lembrando que nesse teste que nós utilizamos na rotina laboratorial, ele vai detectar justamente presença de anticorpos anti-HIV. E são anticorpos específicos, ou é anticorpos anti-HIV1 ou são anticorpos anti-HIV2. E é isso que a gente precisa identificar nesses testes. E a amostra? Bom, como é HIV, então hoje eu tenho uma infinidade de amostras biológicas que eu posso estar realizando esse tipo de teste. Então, eu posso estar utilizando soro, eu posso utilizar plasma, eu posso utilizar sangue total, ou seja, eu vou coletar a amostra desse paciente e, em alguns casos, a gente ainda pode realizar através da polpa digital, ou seja, eu vou furar o dedinho do paciente, espremer, né? Claro que a gente vai fazer aquela higienização do dedo para poder fazer esse tipo de coleta. E aquela gotinha de sangue você pinga justamente nesse ponto aqui específico. E aí, para você poder depois fazer a análise para ver se o paciente é positivo ou negativo. Lembrando que esse teste para HIV, ou seja, esse teste rápido para HIV, ele não vai confirmar 100% que é justamente HIV. O paciente ele tem HIV. O que isso quer dizer? Como eu falei para vocês, é um teste de triagem. Se é um teste de triagem, principalmente para HIV, eu preciso de um exame considerado padrão ouro para poder confirmar esse resultado. Se vocês olharem pelo Ministério da Saúde, ele diz lá que tem vários tipos de fluxogramas para você poder confirmar esses testes, inclusive para esses testes rápidos. Então, num desses fluxogramas, principalmente para o HIV, quando a gente trabalha com teste rápido, a gente precisa aplicar 2 testes rápidos de fabricantes diferentes para poder observar o resultado. Se os resultados eles forem concordantes, ok, então esse paciente ele é sim positivo para HIV. Se os 2 resultados eles forem discordantes, eu preciso de um terceiro de outro fabricante para poder confirmar se ele vai ser positivo, se ele vai confirmar com o primeiro, ou se ele vai confirmar com o segundo, se é positivo ou negativo. Tá? Existe sim esse fluxograma para teste rápido para HIV. Só que o ideal mesmo é deu um teste para esse, deu o teste rápido positivo para HIV, o ideal é realizar o ELISA, que acaba sendo o padrão ouro para a gente poder identificar se é positivo ou negativo. Fora da questão ética, quando a gente trabalha com esses testes, principalmente o HIV, da questão de como você vai liberar este resultado. Algo a se pensar. E eu já falei também, eu acredito que eu já falei sobre isso, né? Que para poder liberar esse resultado, a gente precisa de alguém do laboratório para poder explicar de como foi executado esse teste e um psicólogo para poder fazer o acolhimento correto desse paciente. Porque senão a gente não vai liberar o resultado e papum, te vira nos tempos. Não é assim que funciona, tá? É um teste realmente muito impactante para o paciente. Então, ele precisa desse apoio, desse acolhimento. Então, aqui nessa figurinha, é para mostrar o seguinte, que para poder realizar esse teste, que a gente precisa justamente da presença dos anticorpos, então, observem aqui, nessa linha aqui embaixo, né, nós temos aqui o tempo de infecção em semanas. Então, observe quanto tempo demora para o paciente começar a produzir anticorpos para que eles possam ser detectáveis por esse tipo de teste. Então, vai demorar em torno de 4 semanas e meia. A gente pode mesmo considerar de 5 semanas para frente. Aí sim vai dar um resultado positivo para o teste rápido de HIV, porque a gente trabalha com detecção de anticorpo. Então, antes disso, a gente tem outros testes que a gente pode estar realizando. Então, aqui, olhem só, além desse anticorpo que é o IgG, eu tenho também o IgM. O IgM, ele está aqui, ó, a partir mais ou menos, ó, de 4 semanas. Ou seja, para a gente poder fazer esse teste e ele dar um resultado positivo, a gente vai esperar mais ou menos o quê? 1 mês para o paciente começar a produzir os anticorpos em quantidade suficiente para que o teste possa detectar a presença desses anticorpos. Fora isso, a gente pode estar realizando outros testes, que é a presença, a detecção da presença do RNA, da proteína P24, ou até mesmo fazer testes moleculares para detectar a presença do RNA viral. Tá? Mas, para o teste monocromatográfico, a gente vai ter
esse curso aqui do HIV para a gente poder analisar esse tipo de situação. Outro teste, dengue, comum para a nossa região, né? No caso aqui do teste do dengue, o que a gente precisa observar? Que o teste do dengue, eu tenho 2 tipos de anticorpos para poder analisar. Presença de IgM e presença de IgG. Então, observe na figura aí que esse teste aqui, a gente pode dizer que ele é negativo, porque só apareceu aqui, ó, na linha controle. Esses outros 2, que são as linhas teste, que identificam a presença de IgM ou IgG, eles deram resultados negativos. E esses outros aqui? Esses outros 3, eles dão um resultado positivo. Mas aí, como é que vai ser a minha análise? A minha análise vai depender. Onde é que está essa linha teste? Onde é que deu esse positivo? Ele deu na linha que identifica a presença de IgM ou presença de IgG. Então, observe que nesses outros aqui eu tenho, nesse teste está dizendo que ele é IgM positivo, somente IgM positivo. Nesse outro ele está dizendo que é IgM e IgG positivo. E nesse outro está dizendo somente que ele é IgG positivo. E aí, vocês lembram o que significa esse IgM e esse IgG? Não lembra? Bom, se lembra, ótimo, perfeito. Então, significa que você aprendeu, sim, alguma coisa com imunologia clínica com a professora Fabíola, você aprendeu imunologia com o professor Samir. Se você não lembra, volte 2 casas e pesquise o que significa esse IgM positivo e o que significa esse IgG positivo. Não vou dar essa dica para vocês, não. Podem pesquisar aí. E a amostra? Bom, isso depende muito do fabricante, mas geralmente a gente utiliza soro. Alguns permitem a utilização de sangue total, outros permitem a utilização de plasma, mas o ideal mesmo é a utilização de soro para poder fazer essa identificação, principalmente a presença desses anticorpos aqui. E nessa outra figurinha, para mostrar justamente o que esse curso ou essa resposta imune que a gente observa na infecção pelo vírus dengue. Então, observe que a gente tem aqui presença de IgM, presença de IgM, presença nessa linha verde de IgG e aqui presença de IgG. Aqui, infecção primária, infecção secundária. Ah, professora, o que isso quer dizer? Lembre-se, no nosso território brasileiro, nós temos 4 vírus dengue circulando. Dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Ou seja, se você teve infecção por dengue 1, lembre-se, você ainda pode ter mais 3 alternativas aqui para ter dengue novamente, tá? Ah, professora, eu peguei dengue 1, ok, lembre-se, é essa configuração aqui. E agora eu peguei, olha, adivinha só, de novo dengue 1. Se você teve de novo dengue 1, você está aqui nessa resposta secundária. E é essa configuração aqui que você vai observar a resposta secundária, quando a gente trabalha com infecção pelo mesmo sorotipo do vírus dengue. Mas não esqueça, nós temos 4 sorotipos. Então, os 4 sorotipos podem e vão provocar esse tipo de resposta imune aqui. Então, é isso que o teste ele vai identificar. Se a pessoa tem IgM ou IgG. Ela só vai te dizer isso, tem IgM e tem IgG. Mas ela não vai te dizer qual é o sorotipo. Se é o sorotipo 1, se é o sorotipo 2, 3 ou 4. Porque a resposta imune para os 4 sorotipos acaba sendo esse curso aqui. Ah, e se eu quiser identificar qual é o tipo de sorotipo? Bom, aí eu tenho a vigilância epidemiológica para poder fazer isso. E quem é que faz aqui no nosso estado? O representante geral, Instituto Evandro Chagas. Beta-HCG. Sim, a gente também faz teste rápido para beta-HCG. No beta-HCG, o interessante é que ele não tem como nos outros, né? Aqui, olha, esse cassetezinho, essa parte aqui, ó, para você poder visualizar somente o que interessa. Aqui, na verdade, nessa fita, nessa membrana de nitrocelulose, não vai te dizer assim, olha, onde é positivo ou não, onde é... Em que ponto ele é positivo, em que ponto ele é negativo. Mas você sabe que para o beta-HCG,
eu também tenho a mesma sequência de ideia, tá? Eu tenho lá a linha C do controle e eu tenho a linha T do teste. A diferença é que aqui ele vai te dizer se é positivo, se é negativo, se é inválido. É a mesma ideia, tá? Não muda, a interpretação não muda, se é positivo, se é negativo ou se é inválido. O que vai mudar é o objeto que você está trabalhando. Se é beta, se é HIV, se é hepatite B, que aí você tem que interpretar além. Além, o que isso quer dizer? Vamos pegar aqui este exemplo. Olhem só, controle aqui apareceu bonitinho, significando que o teste é válido. E aqui eu tenho a linha T aqui forte e essa T, a linha T aqui mais fraquinha. Como dizem minhas colegas aqui, apareceu a linha T forte, tá cuspindo tucupi. Na verdade, está cuspindo aí o beta-HCG, tá? Essa aqui, ela está cuspindo o beta-HCG? Ainda não, tá? Mas ainda é um teste positivo. E aqui eu tenho o teste negativo e aqui ao lado um teste inválido. Como é que a gente pode realizar esse teste do beta-HCG? Hoje a gente vai utilizar o soro, hoje a gente vai utilizar a urina da paciente. E se for do paciente? Peraí, beta-HCG, que eu saiba, era para gravidez. Homem não fica grávido. Não fica. Mas, vocês sabiam que o beta-HCG ele também é um teste, ou é melhor, ele é um marcador tumoral? Pois é. O que ele significa? Aí eu também vou deixar a cargo de vocês. Vocês também vão pesquisar por que o beta-HCG ele é utilizado como marcador tumoral e o que significa esse marcador tumoral para o homem e para a mulher. Mas vamos ficar com a ideia que a gente já gravou, que é o quê? Gravidez. Pois é. Tem um probleminha nessa história da gravidez, tá? Vamos lá. Nessa figurinha aqui, observem essa linha verde, que significa a presença de HCG. HCG. O HCG ele tem duas subunidades, a alfa e a beta. A gente utiliza a beta porque a beta ela tem maior peso molecular para poder identificar, tá? Então observem aqui na linha verde, ela aparece a partir aqui próximo de 1, aqui próximo de 1 mês. E aí ela atinge um pico máximo em torno de 2, 3 meses, mais ou menos, depois ela decai. Por quê? Esse HCG, essa gonadotrofina coriônica humana, ela é produzida em grande quantidade pelo corpo lúteo. Compliquei? Não, eu acho que não. Ela é produzida em grande quantidade, sintetizada em grande quantidade, e é mantida por um tempo pelo corpo lúteo, enquanto esses outros dois hormônios aqui, estrogênio e progesterona, ainda estão sendo sintetizados para poder manter a gravidez até o fim, não seja até a próxima de entre 40 a 42 semanas. Tá? Então a gente tem isso aqui. Então o beta-HCG ele tem um limite. Vamos lá. Se o teste ele deu negativo, quer dizer que a paciente ela não está grávida. Calma aí. Eu tenho, olha aqui, nível de sensibilidade desse teste. Se esse nível de sensibilidade, o que isso quer dizer? Que até esta quantidade, até mais ou menos 50 unidades por milhão por litro, até esse valor aqui, o teste ele vai dar negativo. Tá? Esse é o porém. Ou seja, a paciente, ela fez o teste, digamos, ela teve um atraso aí de 2 dias, 3 dias, fez o teste, aí ela viu, o resultado deu negativo. Aí ela fica respira aliviada dizendo, opa, não estou grávida. E aí, um mês e meio depois, aparecem os sintomas típicos da gravidez. Aí ela volta para o laboratório, repete o exame e aí ele passa, esse aqui, positivo. E aí, o que aconteceu? Você vai dizer que o laboratório, na verdade ela vai dizer que o laboratório errou? Não. Qual é a explicação que você vai dar para a paciente? É que o teste ele tem uma limitação, ou seja, na época que aquela paciente fez o exame, na verdade, a quantidade de hormônio estava abaixo da sensibilidade do teste.
por isso que deu um resultado negativo. E aí, a partir do momento que nós temos esta figurinha aqui, este pulso, em que há um aumento na síntese desse hormônio, então aí o teste ele passa a identificar, ou seja, ultrapassou esse limiar aqui de sensibilidade do teste. Então, preste atenção, nem todos os testes negativos eles são verdadeiramente negativos. Pode ser que a quantidade do hormônio esteja abaixo da capacidade ou abaixo da sensibilidade desse teste. E claro, convenhamos, se a paciente ainda estiver desconfiada que ela possa estar grávida, não era melhor ela fazer um ultrassom para poder realmente identificar justamente a anidação? Pois é, tem isso também, tá? Então dá para fazer esse processo de nidação. Verificar, na verdade, a anidação. Vamos para o próximo? Toxoplasmose. Então, outro teste que dá para identificar, que dá para fazer, para poder identificar se a pessoa ela tem ou não a toxoplasmose. No caso aqui da toxoplasmose, a gente vai verificar a presença de anticorpo. Não está visível aqui, mas se vocês olharem no slide que eu já disponibilizei, vocês vão ver que a amostra que nós utilizamos é justamente o soro. Então, se eu preciso identificar a presença de anticorpo, então eu preciso utilizar basicamente soro. E aí, a ideia do resultado? Mesma coisa, positivo, negativo ou inválido. Ou seja, se a paciente ou o paciente ele é positivo para a toxoplasmose ou negativo para a toxoplasmose. E o que isso pode significar para o paciente, tá? No caso aqui, mulheres grávidas, por exemplo, o que esse resultado positivo de toxoplasmose pode impactar diretamente na paciente? Ou o resultado negativo. Certo? Lembre-se que toxoplasmose... Opa, voltando aqui. Lembre-se que a toxoplasmose é uma infecção parasitária. Então, nós temos o Toxoplasma gondii, né, em que ele tem uma predileção por células, principalmente células embrionárias. Então, uma paciente grávida com resultado de toxoplasmose positivo pode caracterizar justamente a toxoplasmose congênita. Eu não coloquei aí, mas tem também um teste de sífilis para a gente poder também realizar nesses pacientes. E aí, ele vai te dizer que resultado, sífilis positivo ou sífilis negativo. O que essa positividade da sífilis significa para o paciente? O que eu quero dizer para vocês é que os testes imunocromatográficos, eles vieram realmente para ficar. E vieram para poder facilitar a nossa rotina laboratorial. Mas, como eu falei para vocês, não é somente fazer aquela receita de bolo, olhar o que diz o fabricante, pingar o que precisa pingar, a quantidade X, 20 microlitros, 100 microlitros da amostra, vai precisar ou não de diluente, quanto de diluente, 2 gotas, 1 gota, 3 gotas, e aí a gente espera de 5, 10, 15, 20 ou até 30 minutos para poder realizar a leitura e poder no final colocar o resultado positivo ou negativo. Isso qualquer um sabe fazer. Você, como biomédico, tem que ir além. O que significa esse resultado positivo para o paciente? E esse resultado negativo, o que ele quer dizer? É realmente negativo? Ou não? Ele está querendo te dizer alguma outra coisa? E ao final disso, tem aí o material para vocês realizarem, tá? Um exercício para flowbacklight, mais relacionado também com pesquisa, para poder complementar toda essa informação em relação aos testes monocromatográficos. Com isso, eu espero ter ajudado aqueles que estavam no setor de imunologia realizando esses testes e para os próximos alunos ou para os próximos grupos, quando rodar os setores aí, para vocês poderem comparar e aplicar esse conhecimento de fato nesses testes rápidos, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima.